Olá galerinha, se você está se preparando para o Enem, você quer se preparar para o Enem, você quer uma força de matemática, então vem comigo, você não vai se arrepender. Olá galerinha, eu sou o Francisco Marques e eu estou aqui com mais uma aula para compor a playlist sobre conteúdos para o Enem. Hoje sobre geometria plana, área e perímetro, que é um conteúdo bastante recorrente no Enem. Começando pela área do quadrado e pela área do retângulo. Bem, a área do quadrado, se nós temos um quadrado, esse quadrado aqui tem uma unidade de lado, Então, esse quadrado aqui, ele vai ter uma unidade de área. A área desse quadrado aqui vai ser uma unidade. Só multiplicar 1 vezes 1. Se esse quadrado aqui maior já tem 4 quadradinhos desse menor. Isso quer dizer que se esse quadrado aqui tem uma unidade, então esse daqui, se são 2, vai ter 2 unidades. Esse aqui vai ter 2 unidades. Então, esse quadrado aqui vai ser 2 por 2. A área dele, que esse quadrado aqui menor não tinha uma unidade de área. Então, aqui tem 4 quadrados desse. Então, esse quadrado aqui maior vai ter 4 unidades de área. Generalizando isso, se eu tenho um quadrado de 2 por 2 e eu vou ter 4 unidades, eu multipliquei 2 vezes 2. Se eu tenho um quadrado de n, o valor aqui da medida dele seja n, então a área de qualquer quadrado vai ser n ao quadrado, ou seja, o valor desse lado aqui ao quadrado. E vocês já viram, na maioria dos livros, que é L ao quadrado. A área de um quadrado é L ao quadrado. Não se esqueçam, a área mais simples que tem. A área é igual a lado ao quadrado. E o perímetro? O perímetro é o mais simples ainda. O perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, esse quadrado aqui tem 2 unidades aqui, mais 2 aqui, vai dar 4. Mais 2 aqui, 6. Mais 2 aqui, 8 unidades. Esse é o perímetro desse quadrado. Vamos para o retângulo. Mesma coisa o retângulo. O retângulo aqui tem essa base dele e aqui temos uma altura. Pegando esse mesmo quadrado aqui de uma unidade de área, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse retângulo aqui tem 6 unidades de área. Mesma coisa, aqui não vai ter 1 centímetro aqui, ou uma unidade aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui vai ter 3 na base dele, 3 unidades. Na altura dele vai ter 2. Então, para descobrirmos a área do retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. Não se esqueçam. Perímetro, a mesma coisa. Perímetro é o quê? Soma dos lados. Esse lado vale 3, esse vale 2, vai dar 5. Mais 3 daqui, que é igual a esse, dá 8. Com mais 2 daqui, vai dar 10 unidades. Geralmente nas questões é em centímetros, em metros, mas não importa a unidade de medida. Sempre o perímetro é a soma de todos os lados. É o contorno que eu preciso para cercar essa figura. E a área de um quadrado é lado ao quadrado. A área do retângulo é base vezes a altura. Bem, galerinha, continuando aqui, agora eu vou falar sobre a área do paralelogramo e do losango. Bem, o paralelogramo, ele tem 2 lados paralelos e de mesmo tamanho. Esses 2 lados são paralelos e de mesmo tamanho. Esses 2 lados são paralelos e de mesmo tamanho. Como se calcula a área dele? Bem, ele tem uma altura H aqui e tem essa base B. Essa altura H, se nós trazemos ela para cá, pronto, essa altura H ficando aqui, nós projetarmos ela bem aqui também, pronto, nós projetamos a altura aqui e a altura aqui. Vocês concordam que esse pedacinho aqui de fora, esse pedacinho não, esse pedacinho aqui, ficou aqui sobrando da altura para cá, ele veio para cá. Se esses 2 lados são paralelos e de mesmo tamanho, quer dizer que esse valorzinho aqui é o mesmo valor daqui. Então, dessa altura H aqui, desse pontinho aqui, desses 2 pontinhos até aqui, formou
um, um retângulo. Esse retângulo tem base B, porque esse valor aqui é igual a esse valorzinho aqui de cima, que é a outra base. Então a área desse paralelogramo, vocês concordam que é a base, que é esse valor aqui, vezes a altura H. A área de qualquer paralelogramo é calculada assim, base vezes a altura, igual a do retângulo. Agora vamos para o losango. O losango ele tem duas diagonais, são essas duas linhas traçadas aqui de um extremo ao outro. As duas diagonais. Por que eu coloquei um Dzão maiúsculo e um Dzinho minúsculo? Porque essa diagonal aqui, a maior, vai representar pelo Dzão maiúsculo. E essa menor, Dzinho minúsculo. Vamos calcular a área desse losango? Bem, vamos imaginar que esse losango está dentro de um retângulo. Pronto, não ficou bem retinho não, mas imaginamos que esse losango esteja dentro desse retângulo aqui. Como se calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo é lado base vezes a altura. Então é Dzinho vezes Dzão, ou Dzão vezes Dzinho, tanto faz. Vou colocar aqui Dzão vezes Dzinho. Mas observem, esse espaçozinho aqui, esse quadradozinho que tem bem aqui, esse retângulozinho que tem bem aqui, o losango só ocupa a metade dele, que é essa metade aqui. A outra metade não ocupa. Aqui da mesma forma. Aqui da mesma forma e aqui da mesma forma. Ou seja, ele só ocupa a metade desse retângulo grande. Então nós vamos dividir a área desse retângulo grande por 2. Então a área de qualquer losango é calculada dessa forma. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Voltando aqui, galerinha, agora vamos falar sobre a área e o perímetro do triângulo. Bem, o triângulo, aqui temos um triângulo qualquer de base B e altura H. Como se calcula a área desse triângulo? Bem, vamos traçar aqui uma linha, uma reta, um segmento de reta paralelo a esse lado aqui do triângulo. Suponhamos que está reto, que esteja paralelo a esse segmento aqui. Essa reta esteja paralela a esse lado aqui do triângulo. Agora vamos terminar aqui essa outra reta aqui. Pronto. Agora nós temos dois triângulos e formou uma figura que nós já sabemos calcular a área, que é o paralelogramo. O paralelogramo está aqui, tem dois lados paralelos de mesmo tamanho, dois lados paralelos de mesmo tamanho. Esse é um paralelogramo. Como calcular a área de um paralelogramo? É base vezes a altura. Então a área de um triângulo vai ser o quê? A base vezes a altura. Isso para calcular a área do paralelogramo. Mas dentro desse paralelogramo aqui, tem essa linha aqui, esse paralelogramo, temos dois triângulos. Então vamos dividir essa área por 2. A área, a forma de como se calcular a área de qualquer triângulo é essa daqui. Base vezes sua altura dividido por 2. Aí, mas temos outra fórmula? Temos. Se nós não tivermos como calcular a altura desse triângulo, então a questão nos der o triângulo e nos der só os valores dos lados, A, B e C. Disser a medida desses valores. Como calcular a área do triângulo? Dá para descobrir a altura? Dá. Mas pode ser mais trabalhoso? Pode. Então por isso temos mais outra fórmula, a fórmula de Heron. Como calcular pela fórmula de Heron? Está aqui a fórmula. Raiz quadrada de P. P é o quê? P é o semiperímetro. P que multiplica P menos A, P menos o lado A, que multiplica P menos o lado B, que multiplica P menos o lado C. P é o semiperímetro. Como calcular o semiperímetro? É A mais B mais C dividido por 2. Essa é a fórmula do semiperímetro que devemos substituir aqui. Essas duas fórmulas de calcular a área de qualquer triângulo.
E o perímetro é o quê? O perímetro é o mais fácil. O perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados. Então seria A mais C mais A mais B mais C. Esse é o perímetro de desse triângulo qualquer. Bem, galera, continuando falando aqui sobre a área do triângulo, agora de um caso específico, o triângulo equilátero, quando tem todos os seus lados iguais, todos os seus lados com medida L. A área de um triângulo, nós vimos na lousa anterior, né, base vezes a altura dividido por 2. A altura desse triângulo equilátero aqui, essa linha reta que eu tracei aqui em vermelho, tracejada que eu tracei em vermelho, essa é a altura. Quando eu traço essa altura, eu divido o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Então, como eu calculo essa altura? E a hipotenusa desses triângulos retângulos é um lado L. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrirmos essa altura H aqui. Então, nós teremos que L ao quadrado será igual a H ao quadrado mais esse cateto aqui. Esse cateto aqui, vocês concordam que é esse lado L dividido por 2. Então vai ser L sobre 2 ao quadrado. Nós queremos o quê? Nós queremos descobrir essa altura. Então nós vamos passar esse L sobre 2 ao quadrado para cá. O primeiro membro. Então vai ficar L ao quadrado será igual a L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado será igual a H ao quadrado. Nós já sabemos o H ao quadrado agora, só resolvemos um pouquinho isso aqui, melhorarmos. Fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 será igual a H ao quadrado. Vamos dividir todo mundo por 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes L ao quadrado fica 4L ao quadrado. Menos 4 dividido para 4, 1. 1 vezes menos L ao quadrado fica L ao quadrado. Isso será igual a 4 dividido para 1. 1 vezes H ao quadrado. 4 dividido para 1, 4 vezes H ao quadrado fica 4H ao quadrado. Nós falamos o 4 para ficar essa fórmula aqui. O que nós queremos? Nós queremos só o H. Então nós vamos passar. Isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar igual a 4H ao quadrado igual 4L menos L. Vai ficar 3L ao quadrado. Então H ao quadrado será igual a 3L ao quadrado sobre 4. Ainda não temos só o H. H vai ser o quê? Igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Vamos melhorar um pouquinho. Fica H fica igual a raiz de... Qual a raiz de 4? É 2. Qual a raiz de L ao quadrado? É só L, né? Cancela esse pointzinho aqui. Vai ficar L vezes raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor da nossa altura. Nós descobrimos a altura desse triângulo equilátero. Nós precisamos ainda descobrir a fórmula para ele. Só substituímos essa altura aqui. Vou apagar aqui rapidinho. Bem, galera, agora vamos continuar aqui falando ainda sobre a área do triângulo equilátero, que nós paramos na descoberta da altura. Nós descobrimos a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Nós precisamos deduzir ainda a fórmula específica para calcular a área desse triângulo equilátero. Então, a área de um triângulo qualquer é essa aqui, base vezes a altura dividido por 2. Nós temos que a altura de um triângulo equilátero é essa daqui. Então, temos que base vezes... E essa base é o quê? Essa base do triângulo aqui é o lado L. Então, nós podemos substituir no lugar desse B um L. Então, nós temos que L vezes a altura, que é L vezes raiz de 3 sobre 2, isso tudo dividido por 2. O que podemos fazer aqui? Temos que a área será igual a L vezes L, L ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Esse divisão aqui, nós podemos inverter aqui
Isso é divisão de frações. Dividido por 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, é uma fração. Então nós invertemos a fração, fica 1 sobre 2. A divisão de frações, nós repetimos a primeira, que é essa, e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então a área será igual a L ao quadrado vezes raiz de 3, e raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Isso tudo dividido por 4. Então, descobrimos que a área de qualquer triângulo equilátero se dá por essa fórmula. A igual a L ao quadrado, seu lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Vamos usar essa fórmula para descobrir a área de qualquer triângulo equilátero. Bem, galera, continuando aqui, agora eu vou falar sobre a área do trapézio e a área do círculo. E o comprimento também da circunferência. Bem, a área do trapézio, observamos aqui um trapézio. Se nós traçarmos uma linha reta desse vértice para este vértice, pronto, transformamos o trapézio em dois triângulos. Nós sabemos como calcular a área do triângulo? Sabemos sim. Então, que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área desse trapézio vai ser a base maior, no caso, começando por esse triângulo. A base maior, que é essa base, vezes a altura, dividido por 2, mais essa base menor, que é a base desse outro triângulo aqui, vezes a altura, dividido por 2. A fórmula da área do trapézio é essa. Melhorando essa equação aqui, nós temos que temos em comum aqui em cima, temos o H em comum, então podemos colocar ele em evidência. Então vai ficar base maior mais base menor dentro do parêntese, que multiplica o H, isso tudo dividido por 2, que aqui é uma soma de fração de denominadores iguais. Então repetimos o denominador. Então a fórmula da área de um trapézio é essa aqui. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. E o perímetro, só pegarmos a soma da base dele, as duas bases e os dois lados. Obtemos o perímetro de um trapézio. A soma de todos os seus lados, a soma do contorno desse trapézio. Agora, como calcularmos a área do círculo? A área do círculo é igual a um círculo qualquer que tenha raio R, a área dele vai ser igual a π raio ao quadrado. Essa é a área da circunferência, π raio ao quadrado. E o comprimento? O comprimento da circunferência é o que? É o contorno dessa circunferência, é o perímetro dessa circunferência. Então vai ser 2π vezes o raio. Essa é o comprimento dessa circunferência. E essa é a fórmula da área do trapézio, essa aqui, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Bem, galerinha, agora eu vou encerrar essa aula. Isso é sendo. Vou deixar no card o link de duas questões que eu já resolvi no canal, do Enem anterior, do Enem do ano passado. Tenho duas questões falando sobre área de figuras planas, que eu tenho quase certeza que é falando sobre a área mais do círculo. E espero que tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe sua sugestão, sua dúvida, sua sugestão de novo conteúdo que você queira que eu explique aqui no canal. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, para ficar por dentro das novidades aqui do canal toda semana. Um abraço e espero que tenham gostado.